Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Lemos, eu sou fundadora e diretora do CIAP, Centro de Estudos Avançados de Psicologia. A gente está aqui iniciando a nossa live, ainda tem muita gente chegando, e aqui em Belo Horizonte está uma chuva muito forte, então eu queria que vocês ficassem atentos. Se a conexão cair, um link vai ser enviado imediatamente para o e-mail de vocês. Aí vocês entram lá, cliquem no link, estabelece a conexão. Aqui essa chuva, às vezes a internet costuma sofrer com isso, né? E enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer uma apresentação breve do Ciclo SEAP. E para quem não conhece, né? Eu sei que tem muitos alunos, muitos ex-alunos nossos, pessoas que já conhecem o nosso trabalho. Nosso trabalho ele começou há 28 anos, e desde que ele começou, nossa missão é capacitar o psicólogo em diversas áreas da psicologia, para que o psicólogo possa ter uma atuação bem assertiva, bem competente no mercado de trabalho. Quando a gente começou, a psicologia não era uma profissão muito valorizada. E nós começamos a fazer um trabalho diferente, um trabalho que era muito voltado para a prática, para a instrumentalização prática do psicólogo, para que ele pudesse devolver para a sociedade um trabalho competente, um trabalho que realmente fizesse resultado. E hoje o panorama da psicologia é outro. Hoje a psicologia é uma profissão valorizada e é uma profissão que realmente faz uma diferença na sociedade. Bom, o Ciclo SEAP trabalha com cursos, né? Então, nós temos mais de 50 cursos. Nossos cursos não seguem um padrão tradicional. Nossos cursos, eles são muito focados na prática. E nós trazemos aqui sempre professores que se comprometem em passar essa prática para os nossos alunos. Professores que dão conteúdo sem restrições, que não amarram o conteúdo, e realmente ensinam o que eles aprenderam na sua prática profissional, que é o mais importante, é o que funciona. Nós não temos nenhum compromisso com nenhuma linha específica de atuação, mas com todas as linhas que, de uma certa forma, agregam conhecimento, né, para que o psicólogo possa atuar dessa maneira assertiva e competente. Eu aqui no Ciclo, eu sou muito procurada por inúmeros psicólogos para fazer uma orientação de carreira. Eles me procuram para saber quais os cursos eles devem fazer, eles me procuram para dar uma orientação sobre qual caminho seguir. E eu observo, né, nessas orientações que eu faço, que existem muitas lacunas nessa formação profissional do psicólogo. Principalmente em relação às neurociências. As neurociências, elas têm evoluído muito ultimamente. E, hoje em dia, a gente sabe que esse componente físico, né, das questões emocionais, é muito importante. E o psicólogo não vê isso suficientemente na faculdade para que ele possa ter uma compreensão mais ampla desses processos. E é um dos temas que o psicólogo precisa saber muito e que eu observo que realmente falta ainda é uma lacuna na formação do psicólogo, é o conteúdo relacionado à memória. E é por isso que nós estamos aqui hoje, fazendo essa live com a professora Flávia Pinheiro Machado, que é uma autoridade no assunto, é uma autoridade em neuropsicologia no Brasil. Então, a professora Flávia está aqui hoje, né, generosamente para passar para vocês um pouco do conhecimento dela. E eu sei que o nosso tempo é pequeno, tá? As pessoas podem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, que as perguntas vão chegar aqui, nós vamos responder na medida que o tempo nos permitir. E, para falar um pouquinho da Flávia, eu vou falar um mini currículo dela. Ela é psicóloga, gerontóloga pela PUC-MG. Ela é especialista em neuropsicologia pela USP.
Ela é fellow e fez um estágio em neuropsicologia no País de Gales, no Reino Unido. Ela é fundadora e coordenadora do setor de neuropsicologia do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Biocor. Ela é coordenadora do setor de neuropsicologia da Santa Casa e ela tem uma experiência enorme para passar. E esse currículo dela, gente, é um currículo resumido. Como eu disse, a Flávia é uma autoridade nacional em neuropsicologia, e eu vou passar a palavra para ela agora, pedindo primeiro que ela nos explique, Flávia, por que todo psicólogo deve entender de memória? Primeiro, boa noite a todos. Antes de responder, eu gostaria de falar que eu tenho uma parceria com o Ciclo, já tem mais de 20 anos, então o primeiro curso que eu dei aqui foi Psicologia Médica, com certeza mais de 20 anos, porque meu caçula tem 21, foi antes dele nascer, depois eu dei Psicologia do Envelhecimento, e depois que eu comecei o curso de Neuropsicologia, que é uma área onde eu tenho muito interesse, é uma área, para mim, muito especial, e eu acho que todo psicólogo deve saber de memória. Todas as funções relacionadas à cognição, ao controle do comportamento e à emoção, são funções processadas no cérebro, né? Todas essas funções, elas são processadas em áreas cerebrais e já é motivo suficiente para a gente conhecer esse funcionamento cerebral, conhecer de neuroanatomia, conhecer um pouco de neurofisiologia. E as queixas relacionadas à memória estão muito frequentes. Eu vejo isso em palestras que eu ministro. Então, antigamente a queixa era mais evidente numa faixa etária mais avançada, mas cada vez mais a gente vê pessoas jovens, adultos jovens, reclamando da memória. E isso tem sido muito frequente, e a investigação do déficit de memória, ele pode sinalizar uma série de transtornos, uma série de doenças, que eu acho importante o psicólogo conhecer, se não para avaliar e reabilitar, pelo menos para saber a quem encaminhar esse paciente. Então, eu fico muito satisfeita quando eu recebo encaminhamento de psicólogo, porque é sinal que ele está antenado com o assunto, ele sabe a quem recorrer, e ele não deixou aquela queixa morrer no vazio, né? De alguma forma, ele deu encaminhamento àquilo porque ele achou que a queixa é importante e merece ser investigada. E outra coisa é que, infelizmente, o estudo, todo psicólogo estuda neuroanatomia e neurofisiologia numa fase muito inicial do curso, normalmente nos primeiros períodos, e a gente não valoriza a importância desse conhecimento. E depois, quando a gente vai voltar, quando a gente está na nossa prática, a gente vê como que esse conhecimento que a gente não valorizou tanto pode fazer falta. Então, eu mesma fui uma aluna muito desleixada de neuroanatomia, de neurofisiologia, e eu me arrependo, porque depois eu tive que correr atrás disso, né? Visto que tudo depende do cérebro, então a gente conhecer esses processos é fundamental para todo psicólogo. Realmente, né, Cláudia? Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. A gente não dissocia cérebro e mente, é tudo misturado, e a gente conhecer esses aspectos funcionais, neuroanatômicos, neurofisiológicos, eu acho que é um conhecimento básico para psicólogo. Como eu falei, a gente não valoriza tanto porque a gente não vê necessidade enquanto estudante. Talvez a gente fique muito focado naquelas matérias mais relacionadas à psicologia, e essas matérias que a gente não julga assim tão importantes vão sendo deixadas de lado, e quando começa a prática, a gente vê como que isso faz falta. Como que amplia a visão, né, das questões emocionais, quando a gente entende o que está por trás desse funcionamento cerebral, né? Como está relacionado, como é que esse entendimento facilita até o manejo das situações emocionais. E a prática também, né, Luciana? Quando eu comecei, é claro que eu acho que o conhecimento, ele acompanha a evolução da tecnologia, os exames de imagem. Então, assim, muitas coisas que eram atribuídas a problemas emocionais, hoje a gente vê que tinha uma causa biológica, tinha uma causa neurológica, né? A gente sabe que
tem estudos mostrando que em hospitais psiquiátricos, aí no começo do século, como que era a frequência de pacientes com neurosífilis, né, que foram tratados como loucos, que na verdade tinham neurosífilis. E isso a gente vê até hoje, né, assim, em cadeias, a quantidade de pacientes com transtornos de opositor, com TDAH, com dificuldade de controle inibitório, e uma série de problemas que talvez se esses pacientes pudessem ter sido tratados e com uma boa orientação, talvez não tivesse esse desfecho. Né? Exatamente. E a gente vê quanto sofrimento poderia ser evitado, né, se uma correção específica fosse feita, né, na época dele. Por coincidência, hoje eu não atendi paciente de 52 anos, que ele se autodiagnosticou com dislexia e como isso foi devastador na vida dele. Então, ele é tido como burro, lento, e talvez se ele tivesse tido uma orientação adequada, um professor mais atento, uma coordenadora de escola com um olhar mais atento, talvez ele pudesse ter tido a oportunidade de ter esse diagnóstico mais precocemente, ter feito alguns comecinhos com fome, ou que fosse com uma pedagoga, né? Então, assim, aos 52 anos, ele está colhendo, assim, os frutos não bons de uma vida inteira sem diagnóstico, né? E muito sofrido por uma pessoa muito capacitada, mas como demorou isso, né? Como passou isso durante tanto tempo? Você imagina até coisas assim que a gente não imagina, porque eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que enfrentou uma depressão muito profunda e descobriram que ela tinha uma solitária. Exatamente. Isso é comum, a gente vê muito no consultório, pacientes com tumor, com os neurocífilis, com inflamação, com os mais diversos sintomas neuropsiquiátricos. É por isso que eu acho importante a avaliação do neuropsicólogo caminhar junto com o médico. Porque muitos dos problemas, muitas das queixas, elas têm origem em alguma doença, né? Hipotireoidismo, tumores cerebrais. Então, é difícil fazer uma avaliação sem antes esse paciente ser avaliado, porque ele nem precisava, talvez, chegar na avaliação, porque o médico poderia identificar uma hidrocefalia, um tumor, uma neuropsicose, um quadro de epilepsia. Então, eu acho que é fundamental o neuropsicólogo ter uma parceria com o médico. Eu acho que é mais fácil quando o paciente vem encaminhado com uma solicitação médica, quer dizer, ele já investigou, ele já descartou hipóteses tratáveis, e aí ele não descobriu nada, e aí o neuropsicólogo, nessa hora, atua de uma forma mais assertiva, porque você pode estar com um paciente com distúrbio de memória grave, e ele está, por exemplo, com hidrocefalia, né? Então, é muito importante essa investigação médica também. E a gente deixar de lado essa importância, né, de achar que se o problema é emocional, se ele transparece como um problema emocional, e a gente tem que dar conta daquilo. Não, a gente tem que ter investigação. Né? E nessa questão da memória, é muito comum o paciente chegar no psicólogo, principalmente se ele já está em terapia, o psicólogo ser a primeira pessoa para quem ele pergunta sobre algum problema de memória que ele está tendo. Então, o psicólogo que não tem uma visão ampliada sobre memória, ele vai ficar tratando ali, ou ele vai ouvir aquela queixa e não vai saber por onde fazer, né, por onde conduzir a questão, e, na verdade, a parceria com o médico é muito importante. A neuropsicologia é uma ciência multidisciplinar. Ela já nasceu interdisciplinar, multidisciplinar. Então, a gente precisa de fono, a gente precisa de terapia ocupacional, a gente precisa de fisioterapia. Então, quanto maior a rede que a gente conseguir montar, né, para dar um suporte para esses pacientes, investigar esses queixas, mais assistência esse paciente vai ter, né? Então, não adianta ficar brigando, às vezes eu vejo queixinhas de fono, com neuro, queixinhas de terapeuta ocupacional, com neuropsicólogo, mas afinal, o que eu faço, o que ele faz? Então, na verdade, a gente trabalha junto, né? É uma ciência complementar. É uma ciência complementar. Inclusive, assim, em reabilitação, é muito comum
o neuropsicólogo, por exemplo, como eu faço, eu trabalho no consultório, mas levar aquele conhecimento para a vida diária, para casa, isso o terapeuta ocupacional ajuda muito, sabe? Porque você pode treinar coisas dentro do consultório, mas o paciente não mora no consultório, ele vai para a vida diária dele, e aí o terapeuta ocupacional faz aquele conhecimento se generalizar para as atividades do dia a dia, como fazer uma lista de supermercado, como arrumar a casa para diminuir a solicitação intelectual. Na prática. É muito, e fome também é fundamental. Hoje mesmo, assim, eu falei, vamos fazer uma avaliação fonoaudiológica. Então, assim, é fundamental nos cercarmos desses profissionais que vão só ajudar nesse diagnóstico, nessa intervenção, para melhorar a vida do paciente. Né? Sim. Agora, Flávio, em memória, né? Por que é importante a gente entender os tipos de memória? Conta para a gente um pouco sobre os tipos de memória e como que elas acontecem, né? Porque a gente pensa que memória é uma coisa só, né? Vamos dizer assim, uma visão mais generalista. Mas a memória, ela é diferenciada, né? A memória recente, a memória antiga. Como é que isso acontece? O que são esses tipos de memória? Bom, fundamentalmente, a gente tem vários tipos de memória, são processos interdependentes, mas que colaboram entre si. E quando a gente fala memória, a gente não está falando de um processo único, a gente está falando de vários tipos de memória que são processados em diferentes áreas do cérebro. Nós podemos dividir, por exemplo, em relação ao tempo de armazenamento, em memória recente e memória de longo prazo, por exemplo, né? Dependendo do tempo de armazenamento. Então, eu posso falar o número de telefone, você vai discar, essa é uma memória de curto prazo, ou a gente pode falar de um caso que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade. Então, dependendo do tempo de armazenamento, a gente pode dividir a memória. A gente pode dividir a memória pelo conteúdo que você está guardando. Por exemplo, você pode... cada um de nós tem uma enciclopédia que faz parte da gente. Essa enciclopédia é o que a gente chama de memória semântica, né? É o nosso conhecimento, que não é possível datar quando é que foi feito esse aprendizado, no entanto, você sabe. Então, este tipo de memória é um tipo de memória que a gente chama de memória semântica, é o nosso conhecimento, a nossa enciclopédia. A gente sabe, por exemplo, que uma parede, o que é uma parede? O que é uma parede, o que é maior, um passarinho, uma baleia, para que serve um garfo, o que quer dizer a palavra democracia. Então, isso tudo é o nosso conhecimento semântico. Você não sabe quando que aquilo aconteceu, mas você sabe, né? Se colocar um talher na sua frente, você sabe para que serve a colher, você sabe para que serve o garfo, a faca. Uma salada, se alguém colocar uma salada na sua frente, você é capaz de falar assim, eu quero brócolis, eu quero a vagem, eu quero... Então, você sabe o que é brócolis. Em momentos da sua vida, você aprendeu que brócolis é brócolis. Não é possível, mas no entanto você sabe, né? Então, isso é o nosso conhecimento semântico, né? Agora, o outro conhecimento é o nosso conhecimento episódico, que é uma memória autobiográfica, né? Que se refere a acontecimentos que aconteceram com a gente, o que eu tomei no café da manhã, o que eu fiz nas últimas férias, e a capacidade de formar novas memórias, né? Daqui para frente, normalmente autobiográfica. Então, os episódios, né, por isso que a gente chama esse tipo de memória episódica, para estar relacionado a episódios. Nós podemos, então, esses dois tipos de memória, a gente chama de memória explícita, que a gente pode explicitá-las. Agora, as memórias também podem ser divididas em memória consciente e inconsciente. A gente divide também em declarativas, não declarativas, né? Um tipo de memória inconsciente, por exemplo, é quando a gente senta para dirigir um carro. No começo, o aprendizado, ele é muito episódico, né? Ele é muito... Porque você tem que colocar primeiro, tem que apertar o pedal, tem que frear, mas depois que esse comportamento é automatizado, isso passa a fazer parte da sua memória de procedimento, né? E aí é uma memória que a gente chama implícita, é um tipo de memória implícita diferentemente da memória explícita. Por exemplo, aqueles condicionamentos clássicos de um cachorro, toda vez que ele vê um prato, toca uma campainha, ele saliva. Depois de um tempo, só de escutar a campainha, ele vai salivar. Então, isso também é conhecimento implícito. Então, andar de bicicleta, memória de procedimento, tocar um instrumento. No começo,
né? Mas é uma memória... Começa é intencional, exatamente. Depois isso está no automático, né? Então, isso é um conhecimento implícito. E o interessante é que esses tipos de memória são processadas em diferentes áreas cerebrais, diferentes patologias comprometem diferentes tipos de memória. Então, eu posso dar um exemplo, por exemplo, da memória semântica de um paciente que, na hora de que a esposa perguntou se poderia colocar brócolis para ele, ele perguntou o que é brócolis. Então, a gente vê que é diferente, por exemplo, é uma quebra do conhecimento semântico, né, porque isso era um conhecimento que ele tinha. É diferente, por exemplo, de um paciente que fala, ou de um familiar que fala, por exemplo, que ela faz uma pergunta e faz a mesma pergunta que eu fiz fácil de mim. Então, são coisas diferentes, né? E, por exemplo, a doença de Alzheimer é caracterizada por uma dificuldade de memória episódica. Existe um tipo de demência, que é a demência semântica, que é o grupo de degeneração temporal, degeneração lobar frontotemporal, e uma das formas dessa demência é a demência semântica, que afeta a memória semântica. A doença de Parkinson, normalmente, existe um problema de memória de procedimento, de memória implícita. Então, o interessante disso, o TDAH, por exemplo, ele afeta a memória operacional, a memória de curto prazo, a depressão costuma afetar essa memória mais operacional, memória de curto prazo. Então, se a gente aprender a escutar a queixa, a gente sabe mais ou menos os processos envolvidos na memorização e consegue correlacionar com essa queixa para ajudar e fazer uma hipótese diagnóstica que depois você vai confirmar ou não, né? Com investigação psicológica, com investigação do médico, com exame de imagem. Mas o estudo da memória ele é muito importante porque ele fornece dicas e pistas muito importantes sobre diagnóstico e transtornos de uma pessoa ou não. Pode ser também que, estando tudo normal, né, essa pessoa já tem aí um bom prognóstico, né? Porque a memória ela é danada, né? Ela costuma sofrer com muitos transtornos. Exatamente. E quando, por exemplo, o psicólogo ele observa o tipo de queixa, ele tem condição de avaliar, vamos dizer assim, no primeiro olhar, se aquela queixa de memória é algo mais sério que deva encaminhar para avaliação mais profunda, ou se aquele tipo de memória que ele está queixando é uma memória que pode ser de um estresse, pode ser de um processo depressivo, vamos dizer assim, seria um sintoma adjacente ou secundário de um outro processo. De um outro quadro psicológico. É importante investigar isso. É saber que as queixas são diferentes para a idade jovem e idoso, né? Uma queixa de memória do paciente aí mais idoso, de 70 anos, a gente deve pensar em algumas causas e em pacientes jovens, talvez tenham outras causas. O psicólogo, quando ele está instrumentalizado para investigar essa memória, essa dificuldade de memória, ele pode aplicar alguns testes de rastreio, uns testes básicos, que são de uso de qualquer profissional da saúde, testes que não têm direitos autorais, que você acha facilmente na internet. A gente chama testes de screening, ou rastreio, são testes muito básicos. Eu posso citar, por exemplo, o minimizando do estado mental. É um teste que você faz em 5, 7 minutos, e aí eu acho interessante todos os psicólogos conhecer, pelo menos, um pouco desses testes de rastreio, que são testes muito básicos, que não vai demorar muito tempo, então, mas que pode fornecer dados para saber se aquele paciente deve ser encaminhado para uma avaliação para o especialista, se ele não estiver instrumentalizado, ou se ele foi muito bem nos testes de rastreio, talvez você pudesse acompanhar esse paciente só na terapia e ver se isso vai evoluir, se essa queixa vai persistir ou não. Agora, é importante saber que muitos quadros psicológicos, como depressão, ansiedade, estresse, também interferem na memória. E aí, eu acho que vale a pena você estabelecer com o seu paciente
alguma intervenção e combinar com ele, olha, vamos ter um prazo, vamos ver se essa intervenção vai te ajudar, e se não ajudar, se observar que ainda assim, após a intervenção, a queixa de anamnese persiste, aí eu acho que deve ser tomada aí uma outra providência, né? Ou de encaminhamento para o médico para investigar as possíveis causas, que são várias, né? Entre elas tem causas tratáveis e causas não tratáveis, causas reversíveis e irreversíveis, pelo menos para a gente identificar essas causas, e acompanhar esse paciente. Eu encontro com pacientes mais vezes em reabilitação. Nesse encontro, a gente é muito capaz de ver se a memória está piorando, se a dificuldade do paciente é mais relacionada à atenção, se é mais relacionada ao quadro depressivo. Então, eu acho importante o psicólogo saber também quais são os sintomas relacionados ao quadro depressivo, né? Que muitas vezes está relacionado à atenção, muito mais do que a memória. Mas no consultório aparece com uma queixa de memória, o paciente não sabe. É difícil o paciente chegar assim, eu estou com déficit de atenção. Ele fala, eu estou com déficit de memória. Né? E generaliza, né? Exatamente. E ele, no consultório, chega com um déficit de memória. Mas quando você vai conversar, melhor investigar melhor, você vai ver quantidade concentrada, pode ser um sintoma depressivo, né? Ou está relacionado a uma noite mal dormida, ou está relacionado ao uso de álcool, ou determinados medicamentos que podem interferir na memória, que depois eu acho que tem uma pergunta aí que você vai fazer, eu posso explicar melhor. Então, o psicólogo ele tem que saber conduzir. Se ele achar que ele não está apto para esse primeiro atendimento, ele pode encaminhar, né? Exatamente. Chegando algumas perguntas aqui, Clara, vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. Tem aqui, quais devem ser as posturas iniciais do psicólogo quando o paciente chega com queixas de memória? Acabei de falar. Né? A anamnese é tudo, né, gente? Conversar com o paciente, entender quando é que se manifesta essa dificuldade de memória, se tem uma hora específica, para que tipo de material que é, se isso, há quanto tempo vem acontecendo, se está piorando progressivamente, se estabilizou, se aconteceu, se ele pode atribuir isso a algum episódio, que seja emocional, alguma perda, alguma separação, ou uso de algum medicamento, ou ao uso de bebida, né? Eu acho que o psicólogo já pode ajudar aí muito nessa anamnese, né? Então, a anamnese esse entrevista inicial é fundamental, é conversar, é fundamental. Exatamente, investigar os detalhes, porque às vezes a pista está no detalhe, né? O ouvido atento, né, às anotações minuciosas. E uma entrevista bem feita, ela já quase que dá o diagnóstico. Né? Se você estiver atento, né? E aí você, na verdade, a avaliação básica, a neuropsicologia faz, é fazer hipóteses diagnósticas baseadas na entrevista, né? Na anamnese. E aí você faz hipótese diagnóstica, e através da testagem você vai confirmar o certo. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, o que acontece no cérebro de um paciente com Alzheimer? Quais as áreas afetadas e como isso acontece? Bom, os estudos mostram que a doença de Alzheimer, ela é uma aceleração de um processo que acontece no envelhecimento normal. Todo mundo vai tendo perdas neuronais, especialmente em áreas de memória, que é o hipocampo. Isso acontece no envelhecimento saudável. Mas, por algum motivo, ainda não tão bem desvendado, mas eu posso falar do que a gente já sabe, essa perda neuronal nessa área do hipocampo, que é a sede da memória recente, acontece de uma forma mais acelerada na doença de Alzheimer. O que a gente sabe é que existem duas proteínas, a beta-amiloide e a proteína tau. Essas proteínas se grudam, se fixam no neurônio e matam esse neurônio. Agora, por que exatamente que acontece esse processo, ainda está investigando, né? A gente já caminhou muito, a gente sabe muito, mas por que algumas pessoas desenvolvem a doença de Alzheimer e outras não, ainda é uma coisa um pouco misteriosa. Embora a gente já saiba fatores preditivos, a gente já saiba fatores de prevenção, mas por que determinados pacientes... a gente sabe, por exemplo,
E pacientes com alta atividade intelectual, eles têm uma probabilidade menor de ter doença de Alzheimer. Neuroplasticidade seria? O que hoje se fala muito é a tal da reserva cognitiva. O que é a reserva cognitiva? É você estabelecer um padrão de funcionamento cerebral elevado para você fazer frente, para você ter uma resiliência quando começar a perda neuronal do envelhecimento. Então, é como se você tivesse gordura para gastar, né? Eu imagino que, você imagina uma pessoa gorda que fica privada de comida durante um mês. Ela vai sobreviver com mais facilidade do que uma pessoa que não tenha, nessas mesmas condições, uma pessoa no limite do peso, um mês sem comida. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, o que a gente sabe que é recomendado hoje a gente ter uma reserva cognitiva para mascarar um pouco o início da doença. Então, se eu tenho funcionamento aqui e eu vou declinando, até isso manifestar como sintoma, isso demora mais tempo. Agora, se o meu funcionamento basal é aqui, qualquer coisa vai fazer muita diferença. Então, a gente sabe que a atividade física, isso os estudos têm mostrado, atividade física especialmente aeróbica. Os estudos têm mostrado que pacientes que fazem atividade aeróbica no mínimo 150 minutos por semana têm menos probabilidade de ter doença de Alzheimer do que o grupo que não faz atividade física. Pacientes que têm alta demanda intelectual e alta solicitação intelectual e atividades diversificadas, palavra cruzada é maravilhoso, mas não façam só palavra cruzada, tem que ser uma atividade diversificada. Ler, tocar um instrumento, aprender uma nova língua, jogar baralho, fazer um tricô, fazer um crochê, usar diferentes áreas, isso é fundamental. Não beber, não fumar, evitar determinados medicamentos. E outra coisa é a alimentação, que os estudos mostram, e aqui eu estou falando só de estudos científicos, evidências científicas, que dieta mediterrânea é uma aliada do cérebro, né? Então, salmão, sardinha, azeite, legumes, frutas e verduras, né? E isso, pouca carne, exatamente, diminuir. Primeiríssimo lugar, os estudos mostram peixe, depois frango, depois carne. Exatamente nessa ordem, se você puder priorizar o consumo de peixe, especialmente salmão e sardinha. Verduras verdes escuras, né? Essas verdes escuras, brócolis, agrião, azeite. Então, isso tem estudos científicos mostrando. Eventualmente eu recebo perguntas do tipo, ginkgo biloba, não sei mais o que, mas a ginkgo biloba durante um tempo ficou muito famosa, né? A ginkgo biloba é muito bom para zumbido, né? Porque, na verdade, os estudos não mostraram diferença entre pessoas que usavam ginkgo biloba e pessoas que não usavam. Né? E, bom, para zumbido é muito mas não mostrou benefícios no grupo que usou. Né? E outra coisa que eu não falei é cuidar da parte vascular. Né? Você faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Controle de colesterol, controle da pressão, porque o cérebro, ele tem, exatamente, tem artérias, ele tem veias, e aí você cuidar dessa parte também, você já está promovendo um bom envelhecimento cerebral. Tem fatores que são modificáveis. Tem fatores que não são modificáveis, né? Que é o fator genético. O genético está aí. Exatamente. Mas se saber aqui, a gente pode... Os fatores genéticos hereditários, isso aí a gente não tem como lutar contra, né? Agora, os fatores ambientais, esses a gente pode modificar. Ótimo. Vamos ter mais perguntas aqui. Por que tem havido um aumento tão significativo de pessoas com queixas de falta de memória? Praticamente todo mundo hoje queixa a memória tá boa. Chega nas aulas, o que eu vim fazer aqui? As pessoas jovens, né? O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, as hipóteses, né? Não são hipóteses minhas, são as hipóteses dos especialistas da área. Primeiro que hoje a quantidade de informação é muito grande, né? Então a gente tem um número maior de informações para gerenciar,
né? E aí é um número muito grande de informações. Hoje as pessoas são multitarefadas, então a gente se divide entre muitas coisas, e aí, por ter muitas atividades, muitas tarefas, a atenção também fica dividida, né? Então a gente não tem a atenção. A gente faz 3 coisas ao mesmo tempo, né? A gente está no celular, está respondendo no computador, está no telefone. Então, o fato de a gente ter essa multitarefa, isso faz com que a nossa atenção se subdivida entre várias atividades. Se a gente tivesse uma só, talvez a gente prestasse mais atenção nessa única coisa. Agora, outra coisa também nunca se teve tanta depressão, também nunca se teve tanta ansiedade, também nunca se teve tanto estresse. Então, também as pessoas estão bebendo, também, especialmente os jovens, cada vez mais cedo. Tem um poder muito grande sobre o especialmente sexo jovem, né? Que a gente já tem estudos mostrando que o uso de drogas. É engraçado porque eu vejo muito assim, na minha vida e também no consultório, assim, as pessoas atribuindo uma certa inocência ao uso da maconha, e não é tão inocente assim, não. Né? O álcool também não tem nenhuma inocência, né? Então, e por que as pessoas estão esquecendo mais? Porque a quantidade de informações aumentou muito, porque a gente tem dificuldade de priorizar as coisas importantes e as coisas que não são importantes, né? Eu tenho um filho que guarda uma letra de rap, assim, de 10 minutos, em inglês. Em compensação, uma fórmula de um tamanho alternativo, essa mulher guarda, né? Por causa da prioridade, alterações do sono, né? O uso de medicamentos, que hoje em dia também, como as pessoas estão usando ansiolíticos, extremamente para dormir, e álcool, então isso tudo fez aumentar a queixa de memória. Não necessariamente o problema é de memória, muitas vezes é de atenção, né? Mas a queixa sempre é manifestada como problema de memória. Bom, detectado um problema, né, específico na memória, qual que é a providência que o psicólogo tem que tomar? Qual a orientação que ele deve dar? A reabilitação de memória é algo que precisa de uma, vamos dizer assim, uma capacitação, né, para se fazer. Mas uma vez que o psicólogo avaliou, identificou, o que ele faz? Bom, alguns psicólogos, especialmente os neuropsicólogos, fonoaudiólogos, profissionais, estão habilitados para trabalhar com esses pacientes no que a gente chama de reabilitação. A reabilitação, ela tem um papel importante, efetivo, já comprovado. Isso depende também, o planejamento depende da avaliação das funções preservadas, das funções alteradas. Mas, se eu fosse psicóloga e sem nenhum conhecimento de reabilitação e identificasse um problema que talvez eu não pudesse administrar, é fundamental o encaminhamento médico. Por quê? O médico ele vai investigar possíveis causas metabólicas, um hipotiroidismo, um parahipotiroidismo, deficiências vitamínicas, por exemplo, deficiência de vitamina B12, que pode dar alteração da memória. Ele pode identificar um tumor cerebral, ele pode identificar uma hidrocefalia, ele pode identificar AVC, ele pode identificar quadros de alterações, por exemplo, relacionadas à epilepsia. Ele pode identificar uma série de coisas e corrigir, né? E aí o problema de memória se resolvido, ou o problema afetivo que for, né? Basta uma intervenção médica, é o que a gente chama causas potencialmente tratáveis, né? Lembrando que demências, a gente tem demências potencialmente reversíveis e irreversíveis. Então, se a gente fala da doença de Alzheimer, a gente está falando de uma demência irreversível. Mas a gente tem, por exemplo, as causas tratáveis. Por exemplo, o paciente pode estar no quadro de demência secundária a uma hidrocefalia de pressão normal. E aí o neurocirurgião coloca a válvula, aquilo drena e o paciente volta ao normal. Ele pode ter uma deficiência de vitamina B12, então corrigida a vitamina B12, ele pode voltar ao normal. Ele pode voltar, normalmente ele volta?
Esse potencialmente reversível é um pouco questionável, porque o que a gente vê é que dificilmente o paciente volta ao estado basal dele. Mas existem casos que voltam assim. Depressão, por exemplo, antidepressivo, quando o paciente melhora, ele volta ao estado basal. Né? A capacidade de memória, a depressão não deixa sequela. Assim que ele melhora o quadro de ansiedade, de depressão, ele volta ao normal. Nossa, de falta de memória, né? Esses brancos. É muito comum a gente ver em vestibular, a pessoa vai fazer uma prova, me deu um branco. Isso é a famosa ansiedade. Né? Assim, ninguém desaprende de uma hora para outra. Agora, é importante falar para essas pessoas também que o que a gente aprendeu durante o dia, o que a gente estudou, isso é fixado nas áreas de memória durante o sono mais profundo. Então, um sono saudável. Não adianta nada estudar o dia inteiro, a noite inteira e fazer prova. É preferível você estudar um pedaço do que dormir um pedaço. Porque senão você não vai consolidar o conteúdo que você aprendeu. Né? Então, o sono é fundamental. Então, a pessoa dá branco porque não dormiu, porque vai ter ansiedade. Deixa para estudar no dia, na hora. E aí passa a noite em claro desse ritmo. Então, uma noite de sono antes de prova de concurso é mais eficaz do que você passar a noite de mais perguntas, tem muitas perguntas chegando. Hoje em dia, né, tem muitas, as neurociências, elas têm evoluído demais, né? E o mecanismo cerebral que é responsável pelos diversos tipos de memória, ele é hoje completamente explicado pelas neurociências. Como é que está esse avanço? A gente sabe. Esse negócio de a gente só sabe 10% do cérebro, isso aí é excelente. A gente já sabe muito. Ainda mais uma coisa tão específica, 10%. A gente sabe. Eu vou, por exemplo, você fala assim, por que esta pessoa teve Alzheimer? Eu vou te falar que é mais difícil responder isso. Qual a causa da esclerose múltipla? Por que existe aquela inflamação do axônio? Eu vou te falar assim, o porquê é difícil. Agora, o processo, a gente já sabe muita coisa, né? E isso desde Brenda Milner, que a gente está estudando, esses processos de memória, isso tem muitos anos já de conhecimento, desde o paciente HM, a gente já sabe, a gente já caminhou muito. Hoje em dia tem muitos estudos, muitas pessoas envolvidas para desvendar isso, a gente tem grandes profissionais, e isso teve um avanço muito grande também com esses exames funcionais de ressonância magnética, que você vê o cérebro em funcionamento durante uma atividade cerebral, que antes a gente não tinha. Né? Então, assim, a ciência caminhou muito, a gente sabe muita coisa. Agora, algumas coisas a gente não sabe, e eu acho que na medida que a ciência avançar, que a tecnologia especialmente avançar, eu posso dar exemplo, por exemplo, de psicopatas. Hoje a gente sabe que tem uma área cerebral disfuncional. Né? Se você fizer uma ressonância magnética nesse paciente, você vai ver que tem uma área da empatia, tem áreas ali que não funcionam como deveriam. Né? E quem diria que esses pacientes tinham uma disfunção cerebral? Né? Hoje a gente sabe que o cérebro deles é pessoas generosas demais, a gente sabe que ativam determinadas áreas cerebrais, isso tudo por causa da ressonância magnética funcional, que é relativamente recente, até então a gente não sabia dessas coisas, né? O amor, né? O que acontece quando a pessoa está apaixonada, você desliga áreas relacionadas a medo, a atenção, então, hoje a gente sabe muita coisa, né? E isso dá uma discussão filosófica, né, Flávia? Porque até onde vai, né, a vida da pessoa, onde vai a virtude, né, se aquilo é fruto de um processo cerebral que ela trouxe geneticamente. Né? Embora a minha área de interesse seja neurociência, eu não descarto nunca o fator ambiental, o fator social, o fator familiar, as escolhas também, né? Porque existem formas da gente lidar com dificuldades, com habilidades, né? Com resiliência. A gente vê pessoas assim, com dificuldades cerebrais graves, mas levando a vida mais leve, pessoas com problemas menos graves. Então, assim, embora seja uma área muito... Eu trabalho praticamente com número, né? Na neuropsicologia, a gente traduz o funcionamento cerebral em número, mas nunca devemos perder de vista que nós somos psicólogos.
né? E sempre dentro de um contexto. Então, uma avaliação neuropsicológica não é só uma interpretação do texto. É o contexto onde a pessoa vive, o que ela teve. Quando eu faço a avaliação de uma criança, por exemplo, eu posso descartar o background, assim, onde que ela está inserida, que tipo de família, que tipo de estímulo que ela teve. A família valoriza seu conhecimento, ou uma família que valoriza o que eu. A gente não pode esquecer que a gente é, no fundo, psicólogo. Né? E o meu psicólogo é uma especialização. Mas a gente não destaca todos os outros fatores interferindo nesse funcionamento. Né? Sim, emocional, no caso, é a nossa formação, né? A gente estuda 5 anos, uma formação tão ampla, né? Muito focada, né? Nessa questão, né? Emocional, e realmente a gente não pode esquecer essa nossa formação básica, né? A neuropsicologia é uma especialização, mas nós somos psicólogos, né? A gente tem que ter esse olhar psicológico, paciente, não é só olhar uma avaliação, o resultado que ele tem dentro, né? Assim, ele teve condições de aprender isso, né? O desempenho dele é ruim porque ele nunca teve, porque ele está perdendo, né? Isso é importante, ter o contexto onde ele está inserido. Né? Exatamente. Entendeu? Mais uma pergunta. Memória em crianças na fase de alfabetização. Criança não retém o aprendizado, mesmo se realizadas várias intervenções na escola. Que hipóteses podem ser levantadas? Eu acho que a gente deve pensar desde transtorno do neurodesenvolvimento, né? A criança nasceu com algumas alterações cerebrais, especialmente verificar se esta dificuldade de aprendizagem não está associada a outras alterações. Porque, como a gente sabe, os transtornos, eles recebem nomes diferentes, dependendo se está associado com uma coisa ou não. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, essa criança, ela tem dificuldade só de memória, ou ela tem outras dificuldades de visopercepção, ela tem dificuldade de ser alfabetizada, ela tem dificuldade atentiva, ela tem dificuldade de processamento matemático. Isso é desde que ela nasceu, ou isso ela ficou assim. Então, existem inúmeras hipóteses diagnósticas e a avaliação dessa criança é fundamental, especialmente o QI dela, né? Porque é um problema, será que é um problema de memória ou é um problema de deficiência intelectual? Ela realiza de forma autônoma atividades que já eram esperadas para a idade dela, porque isso depende do diagnóstico. Esses diagnósticos estão muito bem descritos, tanto no CID, como no DSM-5, que é o feito pela EPA, Instituto de Psiquiatria Americano, e aí lá está descrito isso. Quer dizer, é um problema sem alteração da inteligência, tem um nome. Se está associado com um distúrbio atentivo, tem outro nome. Se é dificuldade, então merece ser investigado. Neurologista, pediatra, né? Para começar. Será que isso não é uma malformação cerebral, isso não é uma epilepsia, com crise de ausência, crise de ausência. Eu tenho paciente que foi do consultório na ressonância que viu-se que ele não tinha o cérebro dentro do cérebro. É só na ressonância. Até então ele estava indo relativamente bem. Então, é fundamental fazer um eletro, ver se ele não está tendo crises de ausências, pequenas crises, que podem ser subclínicas, né? Aquela criança só dá aquela voada. Agora, na investigação da memória, também ela vai saber se ele não aprende. Vamos supor que, vamos ter um teste que é o LA-DLT. Ele não aprende, assim, a curva de aprendizagem dele é lenta ou ele não aprende de jeito nenhum? Ele não aprende porque ele tem uma curva ascendente, mas depois ele esquece, ou a curva dele não é ascendente, você vai falando várias vezes, ele não melhora o desempenho. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente já tem também aonde está se dando a falha. E se essa falha é isolada, né? Então, o neurologista pediatra, né, para investigar se o cérebro talvez não tenha uma doença de base, e avaliação neuropsicológica para ver em que processo, em que etapa está acontecendo falha, se isso é isolado só de memória ou não. Né? Um teste um VISC, para saber inteligência, para ver se existe discrepância entre inteligência e desempenho da memória. Né? Isso é fundamental.
Os processos de reabilitação de memória são diferentes de acordo com o tipo de memória que apresenta o problema? Vamos dizer assim, eu entendi essa pergunta como imaginar que a pessoa está tendo um problema na memória operacional. Aquela memória, né, de curto prazo, de trabalho. É diferente de uma pessoa que chega com uma queixa de memória semântica. Ela não consegue mais andar de bicicleta. É totalmente diferente. E o programa da reabilitação, ele é baseado nos dados da avaliação que eu falei. Na avaliação, você vai saber se o paciente e para que tipo de memória ele tem dificuldade, se é para conteúdo verbal ou não verbal, a gente sabe que isso é o que é. Se ele obedece a alguns efeitos esperados de memória, que chamam de primazia, recência, saliência. E aí, determinadas patologias comprometem determinados tipos de memória. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com déficit de atenção, o programa de reabilitação é completamente diferente de um paciente com Alzheimer, por exemplo. Porque eu sei que no TDAH existe uma dificuldade de memória operacional. Então, o treinamento e o programa vai ser muito voltado para funções executivas, para a memória operacional, diferentemente do paciente, por exemplo, com Alzheimer, que ele tem uma dificuldade de memória episódica, e aí a gente vai instrumentalizar esse paciente para ensinar recursos para que ele possa conviver com essa dificuldade de memória, já que reabilitar memória de paciente com Alzheimer, difícil. Então, você pode ensiná-lo e capacitá-lo a lidar melhor de uma forma mais autônoma com as dificuldades de memória dele. Então, os programas são completamente diferentes e individualizados. Né? Cada paciente depende também do interesse do paciente. Né? Eu tenho pacientes engenheiros que eu tenho que adaptar o programa para o interesse desse paciente, que é diferente de uma paciente que eu tenho que pode moda. Né? Então, assim, o interesse é diferente, a gente deve adaptar o programa ao interesse da pessoa, à idade da pessoa, à patologia da pessoa. O psicólogo, então, tem que ter essa acessibilidade, né? Ver o contexto, adaptar essa reabilitação a algo que não vai ser penoso, né? Para o paciente vai estar dentro da linha de interesse dele. A reabilitação é individualizada. Não tem jeito, não existem pacientes iguais. Não existem pacientes. Eu posso ter 2 pacientes com esclerose múltipla e não ter uma queixa ou outra queixa. Né? Assim, são completamente. Então, a reabilitação é individualizada. Existem princípios básicos de reabilitação, mas a reabilitação é individualizada, é para cada paciente. Eu tenho muitos pacientes, os programas são completamente diferentes. Né? Assim, para determinados pacientes. Eu tenho uma paciente com um quadro de apraxia, e assim, uma dificuldade motora muito grande, então o meu programa inteiro é baseado para ela fazer as fases com a mão. Que ela não faz as fases com uma mão, não conversa com a outra, não conversa com o outro. Então, o programa inteiro é voltado para isso. Né? Eu tenho outros pacientes com outros problemas e o programa é voltado para um tipo de problema específico do paciente. Ótimo, claro. Muito esclarecedor as respostas. E agora, eu queria conversar um pouquinho com o pessoal, gente, né, conversar junto aí, e vocês que estão aí nos assistindo, pensassem um pouquinho assim, se você entende o suficiente sobre memória para poder atuar clinicamente como psicólogo. Porque a gente falou aqui muito de neuropsicologia, de reabilitação neuropsicológica, mas mesmo as pessoas, mesmo os psicólogos, eles não têm essa clínica específica, né, ligada à neuropsicologia, esses psicólogos, eles precisam, eu acho que é fundamental o psicólogo ter uma noção de memória, ter conhecimento suficiente para que o paciente, quando trouxer essa queixa por ele, porque normalmente, se ele está em terapia, a primeira pessoa que ele vai falar sobre a falta de memória é o psicólogo, né? Então, é importante que esse psicólogo ele tenha esses conhecimentos para que ele possa orientar esse paciente e para que o nosso cliente não sofra as consequências do nosso desconhecimento. É muito importante que a gente saiba orientar, que a gente saiba identificar quando que essa queixa de memória é algo que uma pequena intervenção em hábitos de vida inadequados, eles podem, essas intervenções podem fazer uma diferença, e aí a gente começa por aí, né? E quando é hora de realmente encaminhar
esse paciente para o médico, para o neuropsicólogo, né, se você não faz esse tipo de atendimento, quando que é a hora de encaminhar. Então, pensando nisso, nessa lacuna que existe na nossa formação, nós preparamos um curso muito especial com a Flávia. A Flávia, nesse curso, ela ministra vários assuntos relacionados à memória em 17 vídeos. Esses vídeos, eles são disponibilizados, ele é o corpo do curso, né? Junto com esses vídeos, vai um material de apoio, material complementar, que a gente acha que ajuda, né, ao acompanhamento das aulas que ela ministra nesses vídeos, tá certo? E, Flávio, você que fez o curso, fala um pouquinho sobre o seu curso e fala um pouquinho sobre o da É um curso que ele foi gravado e ele tem vários aspectos. Ele tem desde uma anamnese assim, de memória, todos os tipos de memória, as patologias, reabilitação, as formas, os processos amnésticos, os quadros de amnésia, né, os tipos de amnésia encefálica, encefálica, tem o caso do HM, tem, e a parte de reabilitação de memória. Então, é um curso que ele vai desde neuroanatomia básica até reabilitação. Né? Neste assunto, pelo menos em memória, quase que esgota esse assunto. Eu passo todas as vertentes e tudo que é interesse relacionado à memória. Então, é um curso muito completo. É um curso que eu ministro, mas é um curso que eu nunca tive, assim, tão mastigado, porque para juntar esse conhecimento, eu tive que fazer depois cursos durante muito tempo, né? E, assim, conhecimento tão mastigado, tão, assim, linear e completo, eu sou uma professora que eu gosto de ensinar. E eu tenho muita dificuldade de amarrar, eu aprendi com a generosidade de pessoas muito boas. Então, eu tento passar a mesma generosidade. Eu não tenho, assim, nenhum interesse, eu acho que a ciência só ganha com isso, por não amarrar nada para ninguém. Também as coisas chegam até a mim assim, de graça, sabe? Em todo lugar, a pessoa está num congresso, professora, eu lembrei de você, eu te mandando material. Então, assim, eu sempre estou autorizada, porque a minha generosidade também me é muito, é uma qualidade que eu tenho e que isso reverte sem interesse, você está revertindo. Então, eu estou sempre autorizada, antes de sair um livro, eu já estou recebendo de alguém, porque ele lembrou de mim, porque eu ajudei, e eu aprendi com pessoas muito generosas. Então, assim, eu acho que quanto mais gente na área, melhor. Eu acho que isso faz valorizar a nossa profissão, isso valoriza, aumenta o preço, na medida que o nosso trabalho é valorizado, o médico começa a conhecer, isso aumenta o mercado. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver nessa área, melhor. É uma área muito boa, gente. Neuropsicologia é uma área, assim, fantástica, bem paga, maravilhosa. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E até a próxima live. Muito obrigada, gente. Até.